pegar um 18 de novo, mano. Olá, vamos voltando. Professora, Oi. a minha internet caiu e eu não. A minha internet caiu, não, a luz aqui caiu e eu acabei não ouvindo a senhora falando o que eles fazem com os bebês quando perde com 2 meses. Ah, eu vou mostrar para você que eu consegui a Eu achei que eu tinha imagem. perdido, porque caiu energia aqui, aí a internet quer voltar. Eu vou mostrar, então, ó. Então, assim como eu falei, quando a paciente, né, ela perde antes de 20 semanas ou o bebê tem menos que 500 gramas, não é feito o registro desse bebê, né? Esse bebê ele vai para o lixo hospitalar. E esse bebê vai para o lixo hospitalar. E esses, ó, eles são do Amazonas, tá? Pessoal, eu não sei se é do Amazonas. Eu não sei geografia. O prefixo AM. Deve ser o Amapá, o Amazonas, não sei da onde que é, mas eles fizeram o seguinte, eles fizeram a pulseirinha de identificação, que muitas mães guardam isso, né, após o bebê nascer, e eles fizeram uma identificação para que essa mãe possa guardar, né? E ele fez papai e mamãe durante 21 semanas e 3 dias, pude sentir o quanto vocês amam e já amava vocês, né? E aí é como se fosse uma cartinha desse bebê. E aí ele nasceu, né, dia 30/9/2019, às 14 horas e 45 minutos, e o tanto que ele pesou. Por quê? São algumas dessas informações que vai na carteirinha e no registro desse bebê, né? E eles colocaram a impressão plantar desse bebê para que essa mãe ela tivesse um registro de algo. Então, essa é uma forma de agir com humanização com um bebê que não consegue ir até o final dessa gestação, tá? Então, aqui é uma ótima dica para quem for trabalhar no futuro em um centro obstétrico, né? Ou até mesmo num centro cirúrgico, onde precise fazer um aborto, uma curetagem ou algo do gênero, que faça de uma forma humana, né? Que demonstre para o paciente que esse profissional que está tratando dele, ele também é humano, né? E muitas das vezes a gente acaba não vendo isso nos profissionais. Então, até mesmo... Oi, pode falar, cara. Nesse caso, a senhora falou que se pesar menos que 500 gramas, vai para o lixo hospitalar, não é? Resíduo biológico. Ela não, a mãe, no caso, assim, ou o pai, não pode pedir para fazer um velório da criança? Tem que mesmo ir para o lixo hospitalar? Vai. Nossa, imagina como é que deve ficar essas mães, né? Tipo, ela não sabe que o bebê vai para o lixo hospitalar. Primeiramente, o que acontece? Ele vai para anátomo patológico, para descobrir o porquê que houve o óbito, né? E aí depois é descartado lá no anátomo patológico, nos resíduos hospitalares, né? Na incineração. É a mesma coisa que pedaços de, por exemplo, uma mama, quando a mulher precisa retirar essa mama, ela vai para anátomo patológico para avaliar, né, o que foi que levou à necessidade de retirar aquela mama e depois vai para o lixo hospitalar. A mesma coisa um pé, quando é cortado. Eu perguntei assim porque a gente que vai trabalhar na área da saúde sabe qual é o processo, né, o protocolo e tal, mas eu digo assim, eu fico pensando como é que fica a cabeça de uma mãe, de pensar, mesmo que seja pequenininho, que seja prematuro, para onde foi meu filho, não vai ter um velório, não vai ter nada, por isso que eu perguntei se elas poderiam pedir, né? Mãe, que nem eu estava falando, né? Mãe, ela é mãe a partir do momento que ela descobre que ela tá grávida, né? Mas, infelizmente, acaba acontecendo isso.
Ah, mas após... eu não sei qual é o pior, né? Perder um filho, né, é muito ruim. A mãe o bebê que acaba tendo mais do que 500 gramas, infelizmente ele vai tem que registrar e fazer enterro, tudo direitinho. Eu tenho uma tia que ela não conseguia segurar gestações, ela tinha abortos de repetição. E por falta de instrução, ela não foi atrás de um médico correto para estar acompanhando isso. Ela teve 6 abortos. O último bebê dela nasceu de 6 meses e pesava mais 700 gramas. E aí o último bebê dela ela teve que registrar e fazer enterro. E assim, também é super doloroso, né? Porque ela estava hospitalizada e ela não pôde ir no enterro do próprio filho. Então, é bem ruim isso também. Ô, professora, e quando uma mãe perde o bebê, no caso desses que nasce com menos de meio quilo, qual a justificativa que se dá? Para onde vai esse bebê depois de ser estudado lá as causas da morte? Então, a gente fala para a mãe que ele vai ficar lá no anatomopatológico, né? Que ele vai para o anatomopatológico. Muitas das vezes ela nem pergunta isso. Óbvio que a gente trata na frente da mãe, né? Como um bebê deveria ser tratado. Então, a gente enrola num paninho, tudo bonitinho, mas depois, quando a gente vai encaminhar para o anatomopatológico, a gente coloca num recipiente embebido de formol para estar encaminhando. Mas a gente não fala para a mãe, olha mãe, a gente vai descartar seu bebê no lixo, no resíduo Deus me livre, biológico. eu já tô chorando aqui, mas se eu tivesse que falar isso pra ela, meu Deus do céu. É extremamente triste, é extremamente traumatizante, né? Para uma mãe. Então, para a gente trabalhar dentro de um centro cirúrgico, dentro de um centro obstétrico, os profissionais eles têm que ter muita humanização, isso tem que estar na veia do profissional, porque a gente tem que lidar, principalmente o paciente, o profissional que vai trabalhar junto com o paciente no ambiente de centro obstétrico. Por quê? Muitas das vezes, esse profissional, ele lida com a vida, né? Ele não está acostumado a lidar com a morte. Então, quando ocorre isso, é muito traumático até mesmo para a equipe profissional. Então, mostrar empatia é primordial. E não só empatia, né? Mas também evitar, porque essa mãe ela vai ter que ficar hospitalizada por um certo período. Não colocar ela do lado de uma mãe que acabou de ganhar bebê, né? Porque para ela vai ser super traumático isso. Ela não está escutando o choro do filho dela, né? Então, deixar um quarto reservado só para ela, deixar mais acompanhantes, né? Fazer visita, porque muitas das vezes os acompanhantes são restritos, né? Então, tudo isso, a equipe de enfermagem tem que ter uma empatia maior, né? Então, a empatia é muito importante no centro cirúrgico, né? A empatia, demonstrar que você se importa com o paciente, né? Ter empatia não é chorar com a dor do próximo, é se compadecer, né? É mostrar serenidade e mostrar que você, além de profissional, você também é humano, né? E isso nos torna profissionais melhores. Isso nos torna profissionais melhores. Então, eu quero que isso fique gravado para, independente de vocês trabalharem dentro de um centro cirúrgico, num pré, num pós-operatório, num centro obstétrico, numa maternidade ou numa clínica médica, e esse olhar, esse toque, se importar com o paciente, com a dor dele, é de extrema importância. Muitas das vezes eu fiquei hospitalizada eu fiquei hospitalizada durante 37 dias,
além de ficar em UTI, né, também fiquei na clínica médica. Os profissionais colocavam a mão na cintura e falavam: você não está com dor, eu acabei de te dar remédio. Eu achava isso porque eu não falava que eu era enfermeira. E assim, isso, nossa, eu me revirava de ódio, né? Porque zero empatia. Se eu estou falando que estou com dor, a gente tem que aprender que a dor ela é do paciente. A gente não pode medir, né, a dor. Às vezes os profissionais que trabalham dentro do centro obstétrico, eles falam assim: nossa, que absurdo, tá gritando horrores, eu tive 4 filhos e não gritei desse jeito. Cada um sente a dor, cada um sente a dor, é pessoal isso, né? Tem pessoas que sentem uma dor tremenda, tem outras que têm uma tolerância para dor muito maior. Então, isso a gente tem que diferenciar entre paciente e paciente. A gente não pode tentar. Se nós temos dúvida da dor do paciente, a gente tem que tentar observar isso de forma científica. Como que é isso? Como que eu acho que ele está mentindo, ele não está com dor. A gente verifica os sinais vitais. Quando um paciente está com dor, os sinais vitais desse paciente vão alterar. A pressão arterial vai alterar, a frequência cardíaca vai alterar, tudo altera no paciente quando ele tem dor. Pode falar. Então, mas isso é errado. Isso é errado, Alana. Isso é muito ruim. E os profissionais, eles têm que... Os profissionais, eles têm que ter empatia com isso. Eles têm que olhar para o paciente de uma forma diferente. Cada paciente ele vai sentir a dor de uma forma diferente, ele vai sentir o trauma de estar hospitalizado de uma forma diferente, ele vai ter um medo diferente do procedimento cirúrgico. Meu medo de procedimento cirúrgico é de alguma coisa de errada, de não estar um procedimento esterilizado. Então, tudo eu queria saber. Outros pacientes têm medo da anestesia. Então, a gente tem que trabalhar isso mediante cada paciente. Mas infelizmente os profissionais não veem dessa forma, né? Os profissionais, muitas das vezes, eles estão sobrecarregados, eles trabalham em mais empregos, né? Eles trabalham e eles acabam indo cansados trabalhar, e aí eles acabam não tendo paciência. E a gente tem que pensar que, por mais que seja um trabalho, né? A gente não tem que fazer por amor, nós temos que fazer o nosso trabalho com amor, né? Tratar cada paciente como se fosse único e tentar ver as dores, né, dele e saná-las, né, os desconfortos, saná-las, seja elas psicológicas ou não. Às vezes um toque já muda o dia do paciente, né? Um sorriso, muitas das vezes os pacientes têm medo do centro cirúrgico porque tá todo mundo com roupa diferente, tudo encapotado de máscara, a gente não consegue ver o rosto direito. Então, quando esse paciente chegar, abaixa a máscara, né? Fala com ele, conversa com ele, óbvio. Quando começar a abrir os materiais, a gente deve colocar, né, os EPIs, mas antes se comunique com ele, deixe ele ver o seu rosto, mostre um sorriso para ele, isso vai modificar para ele o ambiente, vai deixar ele muito mais tranquilo. Se quiser abrir o fone para falar, pode abrir. Eu não sei qual é... Eu não sei qual é o seu nome porque está escrito só iPhone.
Pode abrir o fone, Paulo, o microfone, Paula, para falar. Professora? Oi, pronto, pode falar. Segui agora. Eu tive uma experiência assim também, porque na frieira, eu tive uma frieira grave Ah, e virou uma dor, né, bem grave, que eu tive que ficar com o pé para cima, né? hum. Aí eu fui aqui na comunidade, aqui no PAN, essas coisas e tudo, eles só passaram medicamento, mas só que eles não deram totalmente atenção para mim, porque o meu pé começou a inchar, virou bolha, tava minando um pus, fazendo um monte de coisa, né? Provavelmente você está E com eu com aquela erisipela, dor né? insuportável. Isso, com isso aí que eu tô. E eles não deram muita atenção, né? Aí hoje em dia eu tô cuidando em casa, porque eles não quiseram me internar e a mulher, que já teve uma também assim, ela falou que tem de cuidar bem, cuidadinho, por caso senão fica hematoma nas pernas, sabia? E o Então, médico não fez nada. então, a humanização a gente também tem que ter no pronto atendimento, né? A gente deve explicar direitinho como que funciona, né? Essa é uma doença infecto-contagiosa. Por quê? Porque ela é uma bactéria, então o ideal é você lavar as roupas de cama, as toalhas todos os dias, né? Ela vai ficar minando, é como se fosse uma aguinha. Essa água, ela é. Mas agora a bolha estourou, professora. A Eu minha sei. bolha estourou. Aí secou, né, com a pomada e tudo. Mas mesmo assim, eu tirei pedaço de carne de dentro de mim, Então, mas do você meu está pé. tomando antibiótico? Tô tomando, mas eu não sei até é máximo que eu posso tomar, né? Porque falaram que antibiótico faz mal para a saúde também. Não, faz mal para a saúde, faz mal para a bactéria, né? Ah, Não sim. pode tomar, você não pode tomar tipo 1 mês, 2 meses. Geralmente o médico passa 7, 14 ou 21 dias, né? Vai depender. É, porque a mulher falou para mim que era para mim tomar 20 injeção na barriga. E eles não passaram esses medicamentos para mim. Então, mas a injeção na barriga, ela é o Cada circulação. isso, ela é o Clexane, que é um anticoagulante, por quê? Você provavelmente deve ter diminuído a sua movimentação, então aumenta a chance de trombos. Então, por isso, E meu pé chega a estar roxo. Tá secando a ferida, mas então, tá roxo e tá gordo. esse tipo de tratamento a gente não faz em pronto atendimento, a gente faz numa UBS. Pronto atendimento, ele vai passar um medicamento momentâneo. Aí a gente tem que saber orientar os profissionais, os pacientes, mediante aos cuidados que eles necessitam. O paciente tomou uma facada, ele tem que ir no pronto atendimento. Ele está com uma dor que ele não consegue levantar, ele tem que ir para o pronto atendimento. Agora, se ele está, por exemplo, com algo, se ele está com uma ferida que apareceu já há alguns dias, o ideal é ele ir numa UBS, porque eles vão dar um acompanhamento e ele vai voltar lá uma vez por semana ou uma vez por dia para fazer aquele curativo e olhar a evolução dessa ferida. Num pronto atendimento, a cada 12, 24 horas é outro médico, outra equipe. Então, você não consegue fazer um acompanhamento adequado E daquele. aqui no Guarujá tem isso aqui, Sim, OBS? sim, tem. Não sei onde você mora, mas a gente tem, Aonde? Aqui eu tem moro no vários Enseada, lugares. Todos professor. os bairros têm. A gente, na Enseada, eu não sei onde fica, mas se você colocar no Google, talvez apareça. A gente tem na Santa Rosa, próxima à escola, umas 2 quadras da escola, nós temos o Jardim dos Pássaros, nós temos o BS na Vila Rã, nós temos. Eu moro aqui na frente da Vila Rã, professor. Na Demar de Barros também tem uma professora do lado Sim, do. Quase perto do dia. a gente tem Entre o uma, dia e o Compre Bem. a gente tem uma OBS na Vila Olímpia, O várias. BS não é pronto-socorro não, né?
Não, não é pronto-socorro. O ideal é fazer o tratamento na UBS. Então, o que que acontece? Os pacientes, eles querem tratamento imediato, né? E muitas das vezes, ele não sabe onde procurar. Então, cabe aos profissionais de cada ala, de cada local Mas de eu fui trabalho. no médico e tudo, doutora, Hum. eu fui no médico e tudo, ele não explicou o que que era isso. Eu que tive que abrir a internet para me ver o que que era aquilo ali, para mim poder saber o que que tinha noção essa doença, né? Porque se eu não se cuidar, ela esparrama para o corpo todo, é para os E braços, para os membros, para todo o corpo. isso, então, E o cabe. médico não falou nada para mim. Ela ficou muda lá e só passou medicamento, essas coisas, assim, eu mostrando meu pé para lá e para cá. Eu fui até em Santos. Fui tentar até se internar lá na Santa Casa, mas não consegui também. Então, é porque a gente só interna nesse tipo de caso quando está extremamente avançado, entendeu? Quando está muito grande, né, a lesão. Caso contrário, isso é algo que pode ser tratado em ambiente domiciliar. Cabe só os profissionais orientarem esse paciente para estarem buscando, né, os cuidados e estar fazendo esse acompanhamento em ambiente. Mas minha ferida ficou bem profunda, professora. Mas independente dela estar profunda ou Eu não, tava até com medo de perder o pé. Eu fiquei apavorada para não perder meu pé. então, mas o ideal é sempre, quando tem algo crônico, né? A gente está procurando a UBS e não o posto de saúde. Aí, infelizmente, os pacientes, eles acabam não tendo esse tipo de orientação, e aí cabe a gente entrar com educação em saúde, né? Por isso a importância de nós estarmos falando sobre isso, nós irmos nas escolas, para nós estarmos orientando para essas crianças já crescerem sabendo disso, né? Então, Verdade. se por exemplo, a criança acabou de se cortar, ela tem que ir para um pronto atendimento. Se aparecer uma ferida estranha, ela não tem que ir para um pronto atendimento, para um PAN, né? Para um PS. Ela deve ir na UBS, porque lá eles vão dar tratamento e acompanhamento daquela lesão. Assim como a sua, por exemplo. E se Minha foi pior, a minha ficou o pé pegando fogo. mas é Com normal. uma coceira tão forte, mas tão forte. É uma característica A da minha pressão até erisipela. subiu, professora. Eu pensei que eu ia até morrer. É uma característica da erisipela isso. Uma coceira, um prurido, né, muito grande e ficar vermelho e quente. É por causa da bactéria. O ideal Foi na minha coxa todinha, sabia? Até isso. na minha O ideal é o paciente coxa não. foi. O ideal é o paciente não coçar, a gente orientar, né? E sempre, porque se houver, ele vai numa UBS, se houver a necessidade, a UBS mesmo encaminha ele para um hospital para ele fazer a internação. Então, você lembra que a gente Eu não comentou? sabia disso. Se lembra que a gente comentou que a gente tem um sistema CROSS? O estado de São Paulo tem um sistema. Sobre doenças, né? Sobre doenças, essas Não. coisas. O sistema CROSS, ele funciona da seguinte forma: é um sistema do SUS, onde ele vai estar disponível a quantidade de leitos por região. Então, por exemplo, se um paciente está hospitalizado e ele precisa de UTI, ele entra nesse sistema. E aí, vamos supor, tem muitos casos, né, que a pessoa fala assim, ai, meu tio precisava de UTI, e eu falei com o vereador X, 2 horas depois meu tio conseguiu a UTI. O seu tio não conseguiu a UTI porque você falou com o vereador, ele conseguiu a UTI porque surgiram vagas e essa pessoa, ela era a próxima da fila para subir, entendeu? Então, assim, a gente... Professora, mas eu vi isso sim. Aqui na rodoviária, não vou falar o hospital, eu estava tomando medicamento, o cara esperando uma vaga, chegou lá, o vereador chegou lá na hora e falou assim, fica tranquilo que já está tudo resolvido e você já vai ser encaminhado, mas não passou 10 minutos, o cara já estava internado num outro hospital. Nossa, tá vendo? Muitas das vezes,
Muitas das vezes não foi nem por É causa aí, ó, que tudo rápido. talvez esse vereador tivesse a informação de que ele era o próximo da lista e já tinha um leito, entendeu? Então, não necessariamente ele que conseguiu a vaga, entendeu? Então, as pessoas, elas acham que funciona dessa forma, né? Mas, infelizmente, não funciona. É a mesma coisa, por Meu exemplo. pezinho tá tudo roxinho, professora. O meu pezinho tá tudo roxinho, professora. E ainda gordinho ainda. E Então, nunca vai mas desinchar, demora muito tempo. demora, tem que tomar o antibiótico e fazer o tratamento adequado. O antibiótico, ele é um remédio que ele não pode, você não pode, não deve, né, fazer, você não deve, tipo, atrasar, você não deve pular dia. Não, eu tomo tudo direitinho, tudo na hora certa mesmo. Então, para que consiga fazer um efeito de forma correta. E ele deu o quê? 21 dias? 14 dias? É isso, ele deu 10 só. 10 10 dias. dias. Então, se você tivesse ido numa UBS, você já terminou? Já terminou de O tomar antibiótico? medicamento ainda tem outra É. caixa para me tomar. Eu tive que fazer até um convênio, professora, para mim. Então, o ideal é estar fazendo um acompanhamento com o médico só, de preferência na UBS próxima ao seu bairro. E tomar cuidado com os familiares seus que convivem no mesmo ambiente. Por quê? Essa erisipela é uma bactéria que ela pode se proliferar, então ela pode acabar passando para outros familiares seus. Então, o ideal. Mas ela só passa se a pessoa tiver ferida, alguma coisa na Sim, mas um perna, arranho, mosquito. essas coisas e Isso. tudo, Então, mas um né? mosquito morder é uma ferida, é uma É? porta de entrada, Hum. entendeu? Como que é Tem o um nome? borrachudo também, transmite, professora? Não, não é que o borrachudo transmite. É, ele morde eu, aí vai morder as pessoas Não, também? não. O que que acontece? A bactéria, por exemplo, você sentou no sofá e apoiou a perna no sofá. Isso, A bactéria vai estar ali. isso. Se outra pessoa que teve uma mordidinha de mosquito e tá com uma porta aberta, Hum. sabe? Que tá com uma feridinha, ó, aqui, ó, um mosquito me mordeu. E eu tenho mania de arrancar a casquinha, não sei se dá para ver. Não, não dá para ver. Ah, isso, aí Entendeu? fica exposta, né? Isso fica exposto. Então, se eu sentar nesse sofá, eu corro o risco de também pegar essa bactéria entrar no meu organismo, entendeu? Então, deve-se tomar muito cuidado com, por exemplo, sabonete, de preferência sabonete líquido, evitar sabonete em barra, porque você usa. Professora, eu tô passando nela Mas sabonete não é só de coco, nela. assim, embaixo. Mas não é só nela, é você também. Hã? Por quê? É você também. É no Você, corpo todo? o que que acontece? Não é utilizar sabonete, sabão de coco, sabão neutro, Giovanni, nem nada a toalha disso. tá onde? A roupa É suja tá utilizar, onde? Molhada. Não quero. é utilizar o quê? É Jesus. utilizar sabonete líquido. Para quê? Para evitar que outras pessoas entrem em contato. Mas eu só tomo só com o meu mesmo. Eu não tomo sabonete com outras pessoas, não, professor. Mas independente, Olha, aquela bactéria, ela fica ali se proliferando, entendeu? mas o meu sabonete que eu passo é um sabão de coco pro meu pé e um sabonete pro meu corpo. É Sim, separado. mas eu sei, mas você pega no sabão de coco, passa na perna. Aí os micro-organismos ficaram proliferando naquele sabonete de coco. Aí no dia seguinte você vai lá, pega aquele mesmo sabonete de coco que tá cheio de micro-organismos e passa na perna de novo. Tu entendeu? Ah, e vai esparramando, né? Exatamente. Então, Hum, trocar o lençol diariamente, trocar a toalha diariamente banho. e evitar que outras pessoas utilizem, de preferência, a toalha que você secar a lesão ser uma toalha diferente. Pega uma toalha de rosto para secar a lesão e uma outra para o corpo. Utilizar sabão líquido, porque o sabão líquido vai evitar essa proliferação de micro-organismos. Então, existem várias medidas. Pode ser o sabonete líquido e Protex? Pode ser, sabe o que você pode fazer? Uma forma barata. Pega um negócio de pump, sabe?
Sei qual que sabe? é. De espremer assim. Sei. A gente tem de álcool em gel, de tudo. Você pega um sabonete normal, E- rala ele, um sabonete normal, rala ele e Hum, coloca água morna. Você não precisa pagar R$ 15 um sabonete líquido. Você pode transformar o seu sabonete em barra em sabonete líquido. Então, também, ah, isso é também. assim que eu vou fazer. Então, fica muito mais barato. Eu faço aqui em casa. Ó, deixa eu até pegar para te mostrar. Aí é bom, hein? Cadê a professora? Eu até peguei, ó. Eu peguei tá vendo, ó? Um outro de um sabonete que eu tinha. E aí eu faço isso com Dove. E aí eu consigo o sabonete, tá vendo? Ele fica super grosso, ó. Até é difícil de cair. Ele fica super grosso e ótimo. Você não precisa pagar R$ 15 para ter um sabonete líquido. Você pode, com R$ 2, você faz o seu próprio sabonete líquido. E isso Bom, hein? facilita, né? Evita a proliferação de micro-organismos. Então, ser humanizado é justamente isso, é a gente observar as dificuldades do paciente e orientar eles mediante aos cuidados que ele necessita, né? As deficiências, né? Que muitas das vezes a gente acha no sistema de saúde e a gente conseguir orientar de uma forma adequada, porque senão o paciente ele não consegue se tratar. Então, por exemplo, se Professora, a Oi. senhora sabe que até quando que vai o dia, assim, dessa doença que eu tô? Então, vai depender Assim, quanto que ela demora? quanto tempo demora, Vai depender do cuidado? vai É depender do isso. cuidado. Então, por exemplo, se você continuar usando sabonete em barra, essa bactéria ela vai continuar se proliferando. Se você não fizer o uso do antibiótico de forma adequada, o ideal é depois de 10 dias do uso do antibiótico voltar no médico para ver se você dá continuidade nesse antibiótico ou se não precisa mais. Então, tudo isso tem que ser um acompanhamento contínuo que uma UBS não fornece. Entendeu? Que uma UBS, Então eu vou ter. que um pronto atendimento não fornece, mas a UBS fornece. A UBS, você consegue dar essa continuidade no tratamento. Então, tenta achar a UBS próxima da sua casa e ir lá conversar com a enfermeira. Conversar para ver se ela pode fazer um encaixe com você no clínico geral, para você estar dando acompanhamento nisso. É verdade, porque eu tenho de matar essas bactérias, professora. Sim. Senão elas vão esparramar em mim e vai comer eu viva, né? Porque Ó, a Elisângela vai entrar na falou. corrente sanguínea, né? E vai acabar comigo, né? Ó, a Alana falou que tem um postinho próximo à Rua São Paulo. Tenta achar esse postinho para Eu dar sei onde que toma vacina, né? É aqui isso perto. mesmo. É Eu só vou você lá. ir lá que lá tem médicos. Vou com uma receita que o médico levou para elas cuidar de mim. Ele falou que era para mim levar lá a receita e elas cuidar de mim, né? Assim, do meu pé, né? Isso mesmo. Então agora a gente vai ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta com o restante da noite, tá bom? Fica com Deus, tá? Tá. Tchau. Beijo.